Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo de Laboratório, o podcast do curso de Biomedicina aqui do Unifip. Eu sou o professor Arthur Hipólito, docente e coordenador do curso de Biomedicina do Unifip, e hoje nós vamos trabalhar a temática da filariose, uma questão de saúde pública, e nada melhor do que trazermos para esse debate um pesquisador na área que atua já há bastante tempo na área da filariose. Então nós estamos aqui com o Dr. Eduardo Brandão, pesquisador da Fiocruz, e eu vou passar para Eduardo se apresentar para a gente poder começar a nossa conversa. Ok. Tudo bem, Arthur? Obrigado pelo convite, né, de poder estar colaborando com vocês hoje. Eu acho que falar um pouco sobre a filariose, né, essa doença que não é de conhecimento de todo mundo, mas que tem uma grande importância do ponto de vista de saúde pública, principalmente pelo número de pessoas acometidas e também pelas sequelas da doença. Então, acho que é bem pertinente, fico bem feliz com o convite e acho que a gente vai ter um momento bem especial aí de podcast para falar sobre uma coisa que realmente tem um impacto aí na vida de muitas pessoas. Perfeito. Eduardo, vamos começar falando sobre o que é filariose, por que esse início. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né, agora há pouco, e eu passando para você que a filariose aqui para nossa região, né, quando eu cursei biomedicina aqui no Unifip há 12 anos, para a gente é uma realidade de livro. Mas quando a gente vai para o Pernambuco, por exemplo, é uma outra realidade. Então, o que é filariose e qual o impacto dessa doença, né, dessa situação para a saúde pública? Perfeito. Arthur, a filariose ela é uma doença infecto-parasitária, né? Ela é uma doença que é transmissível, né, por um mosquito e que tem como agente etiológico um parasito, né, um helminto. E existem várias espécies, né, causadoras de filariose. No entanto, a filariose linfática, que é essa que a gente vai estar trazendo hoje, ela é basicamente causada por 3 espécies diferentes, né, que é a Wuchereria bancrofti, a Brugia malai e a Brugia timori. É importante a gente falar que dessas 3 espécies, a Wuchereria bancrofti é a mais importante do ponto de vista epidemiológico, porque mais de 90% dos casos é causada por essa espécie, mas para a gente em especial tem uma particularidade, né? Que no Brasil é a única espécie que foi endêmica e que foi prevalente durante muitos anos. As outras espécies elas não são de ocorrência nacional. Então, para a gente aqui, as espécies de Brugia elas não representam um problema de saúde para a gente. Entendi. Então, é um parasito que é transmitido por mosquito. Perfeito. E quais são as manifestações, quais são as características clínicas que um paciente acometido por filariose pode desenvolver, pode apresentar? Pronto, bastante interessante nesse seu questionamento, porque quando a gente fala em filariose, a gente tem particularmente 2 situações distintas, né? A gente tem a infecção filarial e a doença filariose, né? Então, baseado nessas 2 situações, a gente tem acometimentos e sintomatologias clínicas diferentes. Geralmente, o indivíduo que está infectado pelo parasito, que geralmente é aqueles períodos iniciais da infecção, né? O indivíduo ele é assintomático, né? Ele é assintomático ou algumas vezes oligossintomático, como a gente fala, que são aqueles pacientes que apresentam sintomas inespecíficos, né? Ele pode ter uma febre de etiologia desconhecida, ele pode ter algumas adenopatias, então são sintomas muito inespecíficos nesse momento que, em geral, passam despercebido. E que lembram uma virose comum, Exatamente, né? Lembra um processo infeccioso sem maiores especificidades, né? Não são sintomas patognomônicos daquela doença. E aí, com o avanço da doença, o indivíduo passa a entrar naquela fase que a gente fala que é a fase crônica. E aí, dentro dessa fase crônica, ele vem com aquelas manifestações que são muito expressivas e que caracterizam a doença, dentre elas, principalmente o linfedema, né, também conhecido, que faz a doença também ser conhecida como elefantíase, né? Então, aqueles indivíduos que têm aqueles edemas de membros inferiores gigantes, que a perna fica semelhante a uma pata de elefante, por isso o nome da doença. E também nos homens existe uma manifestação que é conhecida como hidrocele,
que seria a presença de líquido na bolsa escrotal, né? Então, são doenças que, do ponto de vista orgânico, são altamente incapacitantes, debilitantes e estigmatizantes, né? Por isso que a filariose ocupa o segundo lugar no ranking mundial das doenças incapacitantes. E, do ponto de vista de saúde mental, a gente nem fala a problemática que é para essas pessoas que apresentam imobilidade importante, que são impedidas de desenvolver suas atividades rotineiras. Algumas delas são desabilitadas do ponto de vista de trabalho, chefes de família que deixam de trabalhar, então existe um impacto socioeconômico importante também para essas famílias e para esses indivíduos. Quando você fala, pela sua fala, né, a gente percebe, você ratificou isso, do impacto socioeconômico dessa condição, dessa parasitose. Mas o que se é feito atualmente, o que se é, né, investido em tratamento, em diagnóstico, e aí pegando a sua realidade, você é de um centro de referência, né, de um laboratório, de um ambulatório de referência em filariose. As pesquisas na área visam o quê? Novas formas de tratamento, novas formas de diagnóstico. Os tratamentos atuais são efetivos, ou assim como algumas bactérias, por exemplo, que apresentam resistência a antibióticos, a filariose também apresenta algum tipo de resistência, há limitações no tratamento. Fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre esse aspecto. Ok. Então, Arthur, a filariose ela é uma das doenças tropicais negligenciadas, né? E aí isso é o ponto de partida para a gente já ter essa consciência de que são poucos os investimentos que se faz nessa doença, principalmente porque a maior parte da população acometida são pessoas de baixa renda. Então existe essa dificuldade do direcionamento de recursos. Outra coisa importante que é necessário a gente falar, a filariose ela é uma doença crônica que ela não tem uma alta mortalidade. Então, com a mortalidade baixa, isso atrai pouco a atenção das pessoas. No entanto, a morbidade da doença é extremamente alta. E aí você me pergunta sobre o que é que tem sido feito hoje em dia com relação a isso, né? A filariose está dentro de um programa global de eliminação que foi proposto pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde. E nesse programa a gente tem 2 pilares principais. Um que se direciona à quebra da transmissão nas áreas endêmicas, então identificar esses indivíduos que estão positivos para tratar eles, e em áreas que têm alta prevalência, a gente faz isso através de uma forma diferente de tratamento, que é o tratamento em massa, como a gente chama, onde a gente pega aquelas áreas que têm uma alta prevalência e administra uma dose anual do medicamento para todos aqueles indivíduos, e existem alguns critérios para que aquilo se torne funcional, né, para que seja efetivo, que seriam pelo menos 5 anos de tratamento, ou seja, 5 ciclos, e que tem uma cobertura mínima de 65% da população local, tá? Então, quando a gente fala em tratamento, a gente está pensando nesses aspectos em áreas que têm alta prevalência. Naquelas áreas que têm baixa prevalência, a gente acaba assumindo a ideia do tratamento individual, né? Aqueles indivíduos que de fato têm a doença, eles recebem a droga de escolha, que é a dietilcarbamazina. Esse medicamento ele tem sido a de escolha por quê? Porque ele tem ação tanto sobre as formas embrionárias do parasito, também conhecidas como microfilárias, mas também atua nos vermes adultos. Então, dentro dos medicamentos antiparasitários para a filariose linfática, a dietilcarbamazina é o medicamento de escolha nas áreas onde só existem a Wuchereria bancroft. E aí eu te faço essa ressalva por quê? Porque existem outras áreas do mundo onde existem outros tipos de filária, como o Loa-Loa, por exemplo, que elas provocam, uma vez que entram em contato com essa medicação, elas provocam uma reação inflamatória muito intensa e em algumas situações pode chegar até a provocar uma meningite fulminante. Então, aqui no Brasil, para a gente isso não é um problema, porque, de fato, causadora da filariose linfática, a gente só tem a Wuchereria bancroft. E com relação ao diagnóstico, o diagnóstico da filariose ele tem um desafio em especial. Por quê? Porque cada situação específica, você pode lançar mão de um mecanismo diagnóstico, de um teste diagnóstico específico, né? Então, a gente tem um arsenal diagnóstico no qual nenhum individualmente pode confirmar, na verdade, excluir a infecção filarial.
né? Então, a gente tem os métodos parasitológicos, onde eu busco as formas embrionárias do parasito. Isso, a nível sanguíneo. A nível sanguíneo. E aí é até importante a gente falar sobre isso, porque existe uma particularidade no diagnóstico parasitológico dessa doença. Essas formas embrionárias, elas são encontradas exclusivamente no período noturno, né? A gente diz que são parasitos que possuem uma periodicidade noturna, tendo sua concentração mais elevada no sangue entre 23 horas e 1 hora da manhã. Tem alguma causa, alguma explicação fisiológica para isso? Exatamente. Como não temos animais de experimentação, todas as hipóteses para esse fenômeno elas não são confirmadas, né? Mas o que se aventa em relação a isso é que existem duas hipóteses que são mais aceitas. Uma delas seria a questão da adaptação genética do vetor, né? Então, o mosquito, como ele tem uma hematofagia preferencialmente pelo período noturno, isso coincidiria com o período de migração dessas microfilárias. Isso já para facilitar a perpetuação da espécie, digamos assim? Perfeito. Seria um mecanismo adaptativo do vetor ao parasito para que esse ciclo biológico pudesse se completar. Então, o que é que a gente acredita? Que à medida que esse mosquito, que no caso precisa ser a fêmea, porque é a fêmea que precisa da hemoglobina do sangue para a maturação dos ovos, a gente não tem mosquitos macho envolvidos na transmissão. Então, à medida que ela começa a exercer o hematofagismo, a picar esse indivíduo que está parasitado, ele estaria liberando substâncias químicas na corrente sanguínea que promovem a atração dessas microfilárias. Então, durante o dia, essas microfilárias, em geral, elas são alojadas nos capilares profundos do pulmão e, à medida que o mosquito começa a exercer o hematofagismo, pequenas substâncias químicas, pequenos elementos químicos que não se tem isolado ainda, não saberia te informar com certeza quais seriam essas substâncias, estimulariam a saída migração das microfilárias. A outra hipótese é que esteja relacionado com o ciclo circadiano do indivíduo. Naquele período onde o indivíduo começa a liberar melatonina e outros hormônios relacionados ao sono, seria o momento oportuno para a saída dessas microfilárias. No entanto, essas hipóteses a gente não consegue confirmar exatamente por não ter a possibilidade de replicar isso em laboratório. Agora, veja só, o que me vem à mente é que é uma doença, né, uma condição de saúde pública, e como uma doença transmitida por mosquito, uma das formas de prevenção seria o controle ou eliminação, a erradicação desse mosquito. Esse mosquito, ele é comum entre a gente, por exemplo, aqui em Patos não é uma área endêmica para filariose, mas esse mosquito se encontra, é um mosquito comum ou é de áreas específicas onde há o maior foco de filariose? Perfeito. Esse mosquito é um mosquito, é o Culex quinquefaciatus, né, espécie, é um mosquito de alta adaptação em toda a região do Brasil. No entanto, o que faz com que a doença seja prevalente em algumas áreas e não seja em outras é exatamente a existência desses focos, né, desses indivíduos que tenham a parasitose, que tenham uma carga parasitária capaz de perpetuar o processo infeccioso, de perpetuar o ciclo biológico do parasito. Aqui no Brasil, a gente tinha lá pela década de 80, os estudos em filariose começaram bem antes disso, mas lá por volta da década de 70, 80, se iniciaram grandes inquéritos epidemiológicos. Esses inquéritos identificaram algumas áreas como áreas endêmicas de filariose, né? A gente tem Castro Alves na Bahia, no São Luís, no Maranhão, e os 3 últimos focos que tiveram maior impacto e que foram focos mais remanescentes foi Belém, no Pará, Maceió, em Alagoas, e a região metropolitana de Recife, né, em Pernambuco, constituindo Recife, Olinda, Jaboatão e Paulista, que inclusive foi o último foco residual da doença. Né? Lá em Pernambuco, a gente tem uma situação onde o saneamento básico precário, juntamente com a alta densidade de população de vetores e a existência de indivíduos positivos, né, e esse processo migratório também entre os municípios, né, que é uma coisa que dificulta bastante o controle da doença, fez com que a doença lá fosse de controle um pouco mais difícil do que nas outras regiões do Brasil. Entendi. Então, uma dúvida para a gente poder debater sobre ela, por exemplo, aqui na nossa região, aqui em Patos, tem Culex circulando? Perfeito. Tem ou não? Temos vetores circulando aqui, sim.
Então, por exemplo, se uma pessoa infectada com a filariose, com parasito, ele migra da região metropolitana do Recife e vem para o sertão da Paraíba, vem para Patos, que não tem, como a gente comentou, não tem esses casos endêmicos tal de filariose. Poderia haver a contaminação de mosquitos e a disseminação, porque, por exemplo, vamos pegar o Aedes, que aqui a gente tem. A Aedes consegue ser infectado pela filariose, pela Wuchereria, e dar seguimento ao ciclo ou não? Tem que Não. ser o Culex. Né? Aqui no Brasil, a única espécie que se adaptou ao parasito, de fato, foi o Culex. Existem outras regiões do mundo onde o Anopheles, que é o transmissor da malária, também consegue transmitir a doença. Mas aqui no Brasil, para nossa sorte, se é que podemos chamar de sorte, o Culex é o único agente transmissor. E sim, também respondendo a sua pergunta, se eventualmente migrasse uma pessoa infectada para cá, que tivesse uma carga parasitária capaz de sustentar o processo de transmissão, poderia sim vir a ser um foco, né? A Paraíba, a Patos poderia sim ser um foco. Hoje em dia a gente tem a doença, recentemente, né, a gente recebeu o certificado de eliminação da filariose aqui no Brasil como problema de saúde pública. E uma das ações que estão sendo desenvolvidas de vigilância epidemiológica, elas estão exatamente direcionadas ao controle migratório. Por quê? Porque nesse processo, a gente, enquanto serviço de referência, percebeu que existe um fluxo muito grande de pessoas provenientes principalmente do Haiti, né? Esses indivíduos que vêm do Haiti, que é uma área, um país endêmico para a filariose, inclusive nas Américas, Haiti e República Dominicana são os países de maior prevalência da doença. Eles começaram a fazer um processo migratório intenso para o Brasil e a gente, enquanto serviço de referência, fez uma proposta para o Ministério de montar laboratórios de referência nas situações de fronteira para exatamente poder monitorar esse processo, né? A gente tem um histórico aí com a filariose de mais ou menos 50 anos de programa, né, de tentativas de eliminação e controle da doença. E nesse trabalho que a gente desenvolveu, a gente estudou uma parte dessa população e identificou pacientes, né, indivíduos positivos, que claramente poderiam ter migrado para qualquer região do Brasil e aquilo dali fazer com que a doença se tornasse emergente ou reemergente, né, porque a gente tem potencial para isso aqui no país em virtude da disseminação do vetor. Sim, sim. Eduardo, você comentou sobre malária, e quando a gente fala de tratamento farmacológico, né, para malária e para outros parasitas, a gente tem alguns efeitos colaterais desse tratamento. Como é o tratamento, como é o acompanhamento terapêutico, possíveis efeitos colaterais do uso desse fármaco para filariose? É agressivo, tem complicações disseminadas ou é algo mais tranquilo? Perfeito, Arthur. Então, o tratamento para filariose, como eu já falei, ele é feito com dietilcarbamazina, né? A gente faz um tratamento de 12 dias. Esse paciente ele vai ser acompanhado, principalmente do ponto de vista parasitológico. É importante a gente falar que a dietilcarbamazina é um medicamento antiparasitário, né? Então, ele não vai fazer com que aquelas pernas inchadas reduzam ou que o paciente venha a se curar de uma hidrocele, por exemplo, porque ali é um processo crônico, né? Um processo onde o tratamento medicamentoso ele não tem ação sobre aquilo. O tratamento é especificamente para tratar ou para matar o parasito, né? Para matar o verme. E aí, quais são as consequências da morte desse verme? Em geral, a gente não tem grandes complicações nem reações adversas, mas pode acontecer em uma mínima parcela da população e os efeitos são sintomas leves, são desconforto abdominal, diarreia, cefaleia, mas nada que inviabilize, de fato, a finalização do tratamento. Entendi. Eu queria agora que você comentasse, por favor, um pouco da sua experiência no serviço de referência, né, na Fiocruz. Como é que o paciente ele consegue acesso, já que é um ambulatório, né? Então, eu imagino que as consultas iniciais de suspeitos podem ser realizadas lá. E aí, como é que vocês organizam um fluxograma desde a parte de atendimento, né, de consulta, passando para o diagnóstico, e a gente poderia
falar um pouco mais sobre o diagnóstico, tendo em vista que é o foco, né, do papo de laboratório, da gente entender melhor como é o funcionamento do diagnóstico até a parte final, digamos assim, do fluxo, né, que é o tratamento. E aí, como você comentou, as morbidades que o verme pode causar, não é, elefantíase e tal, o medicamento não consegue reverter. Mas esses pacientes, eles né, possuem algum tratamento específico, ou é apenas agora paliativo para tentar dar uma qualidade de vida mínima para aquele indivíduo que já se encontra nessas situações mais extremas? Ok. Então, Arthur, o serviço de referência, né, um serviço de referência nacional em filarioses. Lá na Fiocruz a gente tem os serviços que são nacionais, os serviços que são estaduais, né, regionais, e a gente é um serviço de referência nacional que desenvolve tanto atividades assistenciais, pesquisa, formação de recursos humanos e também assessoramento para a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Lá no serviço a gente tem esse momento onde o paciente com suspeita, na verdade o paciente ele pode ingressar como um paciente do serviço por alguns mecanismos, né? Demanda espontânea, né? Sempre aquele paciente que tem alguma suspeita clínica ou na família teve alguém que foi diagnosticado com filariose, ele vai ingressar por essa via informando, né, que tem alguma sintomatologia ou que viu na internet, ou ele pode ser referenciado por outros profissionais da rede pública ou privada para fazer diagnóstico diferencial e também provenientes de projetos de pesquisa, né? Nesses projetos eles podem ser identificados ou como pacientes portadores da infecção filarial ou pacientes portadores da morbidade filarial. E aí ele ingressa no serviço para investigação. Uma vez que ele ingressar no serviço de referência, ele vai ser assistido pelos médicos e solicitados exames laboratoriais. E lá mesmo no serviço de referência, a gente tem um laboratório de referência em filariose, que é responsável por processar essas amostras, né? Que podem ser amostras coletadas de sangue total ou amostras de soro para a realização de ensaios imunológicos, né? Pesquisa de antígenos, pesquisa de anticorpos, que também podem ser ou por testes rápidos, né? Que com 10 minutos a gente tem o resultado, ou testes mais elaborados, como os ensaios imunoenzimáticos, por exemplo, os ELISAs, né? Que são métodos mais laboriosos, que têm uma série de etapas para conseguir chegar ao resultado final. Uma vez que essa amostra ela foi processada, esses resultados eles vão ser emitidos e o paciente é reconvocado, tá? Se ele foi positivo, ele vai receber o tratamento e vai seguir o fluxo de investigação. Então, o paciente positivo, a gente vai estar avaliando ele com 30, com 60, com 90, 120 dias, até que a gente perceba que a microfilaремia, né, que a carga de parasitos no sangue caiu, né, zerou, e em seguida esse paciente vai ser acompanhado com relação à parte clínica, a sintomatologia. Você me fez uma pergunta com relação ao tratamento e os pacientes com morbidade filarial, né? Então, como eu já havia explicado, o tratamento medicamentoso ele é para matar o verme, para matar o parasito, e nessas condições onde o paciente já tem morbidade filarial, ele já tem clínica crônica da doença, existem alguns tratamentos que podem ser feitos. No caso da hidrocele, se faz uma cirurgia, né, uma cirurgia reparadora de hidrocele para tentar reverter aquele processo. E nos quadros de linfedema, várias alternativas já foram tentadas, inclusive cirurgias plásticas, sem maiores sucessos. Por quê? Porque a gente teria que tratar de restabelecer a rede linfática. Sim. E não é algo simples. Hoje em dia o que se faz é o que a gente chama de terapia complexa descongestiva, que é um processo específico da fisioterapia, e aí a gente traz esse caráter de multidisciplinaridade no tratamento desses pacientes. Então, a gente tem médicos diagnosticando, a gente tem os profissionais de farmácia e biomedicina fazendo a parte laboratorial, e aí a gente acopla nesse conjunto de cuidados mínimos, né, que a OMS preconiza, o fisioterapeuta fazendo essas manobras, né, de drenagem linfática e de enfaixamento através da terapia complexa descongestiva, e a gente tem tido excelentes resultados, né, principalmente no que se refere à redução do linfedema com melhoria da qualidade de vida desses pacientes.
Entendi. Como você comentou também, né, e é sabido por nós, que a Fiocruz, o Instituto Ageu Magalhães, além de possuírem o serviço de referência ambulatorial, de diagnóstico, também é um serviço de pesquisa, que também investe nesse outro segmento. O que é que atualmente, a nível de Fiocruz Pernambuco, a nível de Brasil, de mundo, o que é que se tem investido em pesquisa? Eu acho que eu retomo as primeiras perguntas. É uma nova forma de tratamento, uma melhor forma de controle de vetor, otimizar diagnóstico? O que é que vocês estão pesquisando e propondo de produto futuro? Muito bem. Em termos de tratamento, as pesquisas elas não têm sido direcionadas, porque a gente tem de fato um medicamento efetivo, e ao contrário do que acontece nas bactérias que a gente fala de multiresistência, para essa doença, para esse parasita especificamente, não é um evento que a gente tem elucidado, explicado na literatura como factível. E a nossa experiência também mostra que, de fato, a dietilcarbamazina é um medicamento que é efetivo para a morte do parasito, do verme. Então, as pesquisas hoje em dia são direcionadas à identificação de novos focos, ao controle daquelas áreas que foram submetidas às estratégias do programa de eliminação da doença e, principalmente, à descoberta e fomento de novos diagnósticos que sejam capazes de atuar nesse momento específico que a gente vem passando do ponto de vista epidemiológico, quando a gente tem indivíduos com a carga parasitária muito baixa, né, quando se encontra, e aí você tem que ter exames cada vez mais sensíveis. E quando a gente fala em exames cada vez mais sensíveis, a gente entra naquela dinâmica de que exames com alta sensibilidade, a gente sempre vai precisar avaliar a questão das reações cruzadas, né? Da real capacidade desse exame de fato, identificar indivíduos positivos, né? A gente está entrando numa questão que se fala em validação de um novo teste diagnóstico. E aí a gente sempre tem que ter em conta que eu tenho que desenvolver uma metodologia diagnóstica que seja altamente sensível, mas que seja capaz de excluir aqueles indivíduos que não têm aquela doença, né? Que tem eliminar as possibilidades de reação cruzada. Então, esse é um grande desafio nesse momento. Eduardo, em relação a possível imunização, vacinação para esse tipo de parasitismo, é viável? Tem tentativas ou já foram descartadas essas possibilidades? Perfeito, Arthur. Muito boa a sua pergunta. Esse questionamento, inclusive, foi um questionamento que foi pauta de inúmeros projetos, inúmeras discussões juntamente com a OMS. A gente não tem sido uma área, né, investida no mundo, que seria o desenvolvimento de vacinas, porque assim como acontece na maioria das doenças que são de etiologia por parasitos, né, por organismos multicelulares, o processo de desenvolvimento de uma vacina é muito complexo. Por quê? Porque a gente tem vários sítios imunológicos envolvidos naquele processo, e aí quanto maior a carga antigênica para desenvolvimento de uma resposta imunológica efetiva, mais difícil é a possibilidade. Então, a gente tem uma doença onde não existe vacina, não tem se medido esforços no sentido de buscar uma vacina para isso em virtude dessas dificuldades. Isso já foi pauta no passado e as pesquisas no mundo apontaram que nesse momento, não seria o caminho, né? A gente tem formas efetivas de tratamento, locais específicos onde a doença acontece, e também tem uma questão particular que a filariose ela não traz imunidade. Não é porque o indivíduo foi infectado em um determinado momento que ele não vai se infectar novamente, assim como acontece com alguns tipos da dengue, né? Se se infectou com a dengue tipo 1, você não volta a ter aquele mesmo vírus, né? Aquele mesmo subtipo. No caso da filariose, o indivíduo pode sim voltar a se reinfectar, se ele entrar novamente em contato com o parasito, exatamente pela complexidade da resposta imunológica, né? Um verme que pode chegar, as fêmeas podem chegar até 10 centímetros, né? Então, a gente tem um tamanho bastante expressivo, e aí os sítios de regiões antigênicas são inúmeros.
Então, para conseguir uma vacina que desse conta de identificar cada um desses epítopos, realmente é um processo difícil. Eduardo, já estamos caminhando para o nosso final, para a finalização do nosso episódio, mas a gente comentando, ela é uma doença de progressão crônica, mas há na literatura algum caso, algum relato por exemplo, de um parasitismo fulminante, em que a exacerbação do parasitismo foi de forma aguda ou não, sempre cursou com essa cronificidade? Isso, não existe na literatura óbitos atribuídos agudamente à filariose. Dentro das manifestações clínicas da filariose, existe uma que é extremamente rara e que pode dar uma sintomatologia aguda, abrupta, que a gente chama de eosinofilia pulmonar tropical. A eosinofilia pulmonar tropical é uma reação inflamatória bastante intensa, né, que acontece devido à presença das microfilárias no pulmão. E aí essa resposta intensa faz com que o indivíduo comece com um quadro que parece uma pneumonia, mas com muito excesso de tosse. Né? Existem muitas citocinas, muitas quimiocinas liberadas nesse processo, e aí tem sim um caráter mais agudo, mas não, em geral, ou não existem relatos na literatura que ela possa evoluir para o óbito. Esse aspecto que você comentou, seria a síndrome de Loeffler ou é diferente? É diferente. É diferente, né? A síndrome de Loeffler a gente tem com alguns parasitos, né, como por exemplo Ascaris, Strongyloidíase, por exemplo, que é quando uma das larvas faz uma parte do seu ciclo lá dentro do pulmão. Nesse caso não é o que acontece. De fato, a filariose a gente tem que nos períodos diurnos a microfilária ela tende a ficar alojada nos capilares profundos do pulmão, e aí eventualmente em alguns pacientes que não se sabe exatamente porquê, elas não conseguem fazer a migração para a circulação periférica. E aí essa resposta inflamatória intensa acontece a nível de pulmão realmente. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Estamos muito felizes, eu tenho certeza que esse episódio irá contribuir para a informação, para disseminarmos informações sobre a filariose, que não é uma doença apenas de livro, e sim uma questão de saúde pública. Então, eu lhe agradeço pela participação e deixo você à vontade para fazer as suas considerações finais. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar falando daquilo que a gente trabalha, que a gente gosta, e principalmente de uma doença que, de fato, tem um aspecto importante do ponto de vista de saúde pública, pela quantidade de pessoas que ficam com sequelas permanentes da doença, né? A gente comentou sobre isso. Então, fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem, para qualquer esclarecimento que eventualmente seja necessária. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente que agradece, e também agradecemos a vocês, e até o próximo Papo de Laboratório.